Pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui o nosso curso de estagiário na área trabalhista. Acho super importante, antes da gente começar a falar um pouquinho do que é o estágio na área trabalhista, e me apresentar. Meu nome é Daniela Zapata, eu atuo na área trabalhista, eu tenho um escritório trabalhista. Meu escritório atua só nessa área, não é um escritório que atua na área empresarial geral, é só trabalhista mesmo. Eu advogo também, para a segunda instância, para uma mineradora, e acho importante falar isso, porque quando você vem aqui fazer esse curso de estagiário, você não está fazendo uma aula de cursinho. Você não quer saber direito do trabalho, né? Senão você ia fazer uma aula de direito do trabalho, uma aula de processo de trabalho. Não é esse o objetivo do curso, né? O objetivo do curso é orientá-los no que concerne a busca do 11º período, que é o pior de todos. Não sei se eu estou sendo pessimista. Não estou. Estou sendo realista. Não é mesmo? Como uma boa atleticana, eu sou super realista. Muito bem. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Vocês estão lá no direito, vocês devem estar aqui em períodos diferentes, mas sexto, sétimo, por aí ou um pouquinho antes? Por aí, quinto, sexto, primeiro, segundo, não, né? 10º, 3º, tá ótimo. Aqui a gente tem de tudo, melhor ainda. Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, o direito é um dos cursos mais fáceis de fazer, e é mesmo. Faculdade é muito fácil, a gente comparar com engenharia, a gente comparar com outro curso, o direito não é um curso difícil. Agora, o curso de direito é o curso mais difícil de você se colocar profissionalmente. Vocês devem estar acompanhando o mercado, aí, o que acontece depois. E aí eu costumo falar com os meus alunos lá na faculdade, que eu também sou professora universitária há 12 anos, tenho essa cara de nova, todo mundo vai concordar, mas eu já dou aula há 12 anos, em faculdade, em curso. O pessoal riu, não sei por que vocês estão rindo. Mas a experiência que eu tenho é a seguinte, e hoje eu já faço audiência com ex-alunos meus, o que eu fico muito feliz. Mas a experiência que eu tenho é a seguinte, o aluno, você que é aluno de Direito, por isso que eu acho importante esse curso, porque não existe um curso destinado a estagiário. E você, aluno, lá na sua faculdade, você fica um pouco perdido, porque você fica um pouco com vergonha de perguntar algumas coisas que para você são óbvias para o seu professor, e muitas vezes não é a matéria que você está em dúvida. Você está em dúvida no que você quer fazer da sua vida. E você começou a fazer Direito, e está lá fazendo Direito, porque todo mundo fala que é um curso que tem várias oportunidades, não é assim? E aí eu vejo, muitas vezes, o aluno do direito um pouco iludido. Vou falar por quê. Ele começa o curso, é lá no 5º período, 6º, que ele começa a ter que fazer estágio, ele fala, não estou conseguindo fazer estágio, vou começar a estudar, porque eu quero fazer concurso. Aí ele começa a se iludir, sabe por quê? Concurso público, eu acho que também tem que ter perfil para concurso público. Eu não sou uma pessoa que tem perfil para concurso público, eu faço 700 coisas ao mesmo tempo. E eu gosto de ser assim, eu amo advogar. Daniela, eu odeio confronto, eu odeio advogar, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa serena, sou uma pessoa quase tímida. Então, concurso público para você, dependendo da área que você vai escolher, é o melhor. Mas por que eu digo que muitas vezes o aluno ele se ilude? Porque ele entra no direito e ele acha que concurso público também é fácil. Não é fácil, mas se você estudar, o que vai acontecer? Você vai passar, todo mundo que estuda passa. Mas você vai ser realizado? Eu tenho algumas conhecidas que fizeram concursos e não são tão realizadas, porque elas ficaram naquela preocupação de ter o seu dinheiro no final do mês, né? E não se sentiram realizadas. Então, eu começo falando aqui, rapidamente, do nosso curso de estagiário, um pouco da minha experiência. Eu entrei na faculdade e eu tive um professor sensacional de Direito do Trabalho, que eu queria atuar nessa área. Eu fiquei meio perdida assim, entre tributário e trabalhista, fiz pós-graduação em tributário também, é um ramo que eu gosto muito, e aí quem já está lá no 10º período pode perceber que tem algumas semelhanças, né, do raciocínio entre tributário e trabalhista, o que não acontece com o direito penal, que, aliás, odeio. Porque o raciocínio é completamente diferente da justiça do trabalho. E se eu falo que o aluno é um pouco iludido, quando eu falo de direito penal, eu digo que a ilusão é maior ainda, mas não estou querendo tirar ninguém da área de penal. Só estou querendo falar que as coisas devem ser encaradas da forma real. O direito do trabalho, a justiça do trabalho, ou advogar na justiça do trabalho, eu acho sensacional por vários motivos. Primeiro, que eu amo direito do trabalho, então é um motivo óbvio. Mas, segundo, vamos falar das coisas práticas, né? A justiça do trabalho é uma justiça que caminha, ela é rápida. Ela é rápida. Ela não é uma justiça amorosa. A justiça do trabalho ela é muito especializada. Né? Você não vai ser clínico geral, você tem que ser advogado da área trabalhista. Por isso que no meu escritório é só trabalhista. A gente não tem a possibilidade de vários. Acho super legal você estar lá num escritório. E eu falo isso muito com os meus alunos.
Quem está fazendo estágio aqui, está fazendo um escritório grande, quanto maior o escritório que você faz, menos eu sei que você está aprendendo. Porque você está no escritório gigante, que tem nome, mas igual a você tem 1 milhão lá dentro, é ou não é? E eu não sei se você está aprendendo. Estágio bom é o estágio onde você aprende. Eu já fiz estágio no Ministério Público do Trabalho, que é um local sensacional para fazer estágio. Porque você atua, e de fato você atua, como quase um procurador do trabalho. Então, eu acho importante você que está fazendo esse curso de estagiário, você ter em mente que você, não o pessoal do 10º que quer fazer uma reciclagem, mas quem está no 3º, quem está no 5º, no 6º, que está buscando estágio, saiba achar o estágio para você. Estágio que você fica só no PJE, que a gente vai falar daqui a pouco, anexando o documento, isso não é estágio. Estágio tem que ser aquele em que o seu, eu não vou falar empregador, porque estagiário não é empregado, mas o advogado do escritório fomenta o seu conhecimento, né? Eu, lá na mineradora, eu tenho 2 estagiários sensacionais, que toda vez que eu faço uma viagem, faço audiência, eu levo o estagiário. Levo os 2. Porque eu acho que ninguém aprende sem a prática. E o mais importante que eu acho que o estagiário tem que ter, além de boa vontade e tudo isso, o estagiário precisa ter iniciativa. Honestamente, eu formei em 2000, nós estamos em 2017, tem 16 anos de formado. Então, nesse tempo, desde que eu comecei a advogar na mineradora e também ter o meu escritório, eu já me deparei com alguns estagiários e vou ser muito honesta. Eu prefiro 1000 vezes um estagiário com iniciativa do que um estagiário tecnicamente excelente. Porque o estagiário tecnicamente excelente é bom, mas eu também sei fazer petição. Estagiário precisa ter iniciativa, porque é ele que vai quebrar o meu galho, a gente vai falar assim de uma forma informal, daquilo que eu não consigo fazer. Porque a parte técnica eu também sei. Mas aquela parte da iniciativa, sabe? Aquele estagiário que consegue resolver tudo e tal, e eu não vejo mais esse tipo de estagiário de forma recorrente. Então, você que está entrando no mercado de trabalho agora, e se você quer advogar, procure um escritório, ou comece a atuar na advocacia, seja trabalhista ou penal, não sei o que você vai escolher, mas como se fosse, de fato, a sua realização. É a minha realização, o direito do trabalho, fui assim desde o início, e eu espero, de verdade, que você encontre qual seja a sua. Tudo bem? Então, dito isso, feito aqui uma pequena introdução, como é que a gente vai começar a fazer esse curso? A minha preocupação, e a Juliana já deve ter aberto o curso, né, explicado um pouco qual era o objetivo, o meu objetivo de dar esse curso de Direito do Trabalho, como eu disse anteriormente, não é apresentar aqui a matéria de Direito do Trabalho, nem processo de trabalho. O que eu vou fazer para vocês, e o que eu quero que a gente converse, é mostrar mais ou menos o panorama do direito do trabalho para o estagiário. O que o estagiário precisa saber na área trabalhista. E aí, como eu disse a vocês que é uma área sensacional, e é mesmo, porque ela é rápida, mas eu não falei propositalmente o que eu vou falar agora. A Justiça do Trabalho, como ela é muito rápida, o que vem rápido também para o advogado? Honorários. A gente está buscando honorários? Não, a gente está buscando felicidade, mas os honorários conseguem trazer um pouquinho de felicidade um pouco mais rápido, é ou não é? Os honorários, principalmente com a reforma, que a gente vai discutir daqui a pouco, eu não vou ficar falando de reforma, que não é o objetivo da aula, mas é claro que eu vou passar em alguns pontos que eu preciso dizer que vai mudar. Esses pontos vão mudar com a reforma. Aliás, uma dica. Você que é estagiário, quem faz inglês aqui ou já fez inglês? Ótimo. Quem já fez curso de português? Eu não entendo, porque todo mundo tinha que levantar a mão. Português é um curso essencial para quem vai fazer direito, concordam? Claro, você tem que saber escrever uma petição. O juiz, quando pega a sua petição e tem erro de português, ele desmaia de preguiça. Eu desmaio de preguiça quando eu corrijo prova, imagina o juiz quando vai pegar uma petição. Então, vejam só. Quando a gente começa lá na Justiça do Trabalho, eu quero que o estagiário, você que está fazendo esse curso, saiba empregar as expressões de forma correta. Vocês vão ver que muita coisa que a gente ouve na rua está errado, e a gente vai começar a falar certo a partir de agora. Tudo bem? Muito bom. Então, vejam só, como a gente está falando aqui de estágio na Justiça do Trabalho, estágio trabalhista, eu preciso só colocar aqui a organização da Justiça do Trabalho. Organização da Justiça do Trabalho. E quero falar também o seguinte, que eu acho importante. Dentro da organização da Justiça do Trabalho, eu vou responder perguntas que vocês não vão me fazer, mas que está lá dentro da sua cabeça, que você tem vergonha de perguntar para o seu professor, mas aqui eu já vou responder. Você sabe como é que se dá a organização da Justiça do Trabalho? Muito bem. Quando nós temos uma lide, daqui a pouco a gente vai saber a diferença de relação de emprego e relação de trabalho, para quem não teve ainda o direito do trabalho. Quando nós temos, então, uma lide,
essa lide é resolvida na esfera da Justiça do Trabalho. Então, nós temos o órgão de primeira instância, que a gente chama de juízes ou varas do trabalho. Então, nós temos as varas do trabalho. A gente está falando, então, da Justiça do Trabalho de primeira instância. Nós temos os tribunais regionais do trabalho, que são os órgãos de segunda instância. Nós temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho. A gente tem o STJ, não tem aí, por aí, em algum universo? Mas para a gente não significa nada. Depois do TST, nós temos o STF. A matéria do STJ não é compatível com a matéria trabalhista. Essa, então, é a organização da Justiça do Trabalho. Querem ver uma pergunta que quem já passou pelo direito do trabalho talvez tenha, mas nunca entendeu por quê, e quem vai ter direito do trabalho não vai ter mais essa pergunta. Já ouviram falar de súmula? Claro. Quem já teve direito do trabalho aqui? Deixa eu ver. Quem já teve direito do trabalho já ouviu falar de OJ? Então, nós temos súmulas e nós temos isso aqui que a gente chama de OJ. Se eu perguntar a vocês o que é súmula, todo mundo vai responder. Bonitinho, igual aluno de direito. São decisões reiteradas, não é? Emanadas pelo mesmo tribunal. É assim que vocês vão me responder. Sim, de fato, súmula é isso. E o que é OJ? São decisões reiteradas, emanadas pelo mesmo... A definição é igual. Não são decisões jurisprudenciais as duas? São. Vocês sabem a diferença entre as duas? Isso que vocês tiveram vergonha de perguntar, ou talvez nem sabiam que tinham essa dúvida. Então, vamos colocar aqui a diferença de OJ e súmula, porque, para mim, é essencial para qualquer estagiário saber, que ele tem que ter o conhecimento. Súmula do TST. E aqui, obviamente, eu vou falar do TST, tá, gente? Estou nem aí para STJ, como eu disse. STF também não estou preocupando, não. Súmula do TST. Nós temos também súmulas dos tribunais regionais do trabalho. Cada estado tem um tribunal regional do trabalho. Mas aqui eu estou preocupada com a súmula para a gente colocar a distinção aqui. Bom, OJ significa orientação jurisprudencial. Tanto a OJ quanto a súmula são decisões jurisprudenciais, emanadas, aqui no nosso caso, pelo TST. A professora, então, eu não entendi a diferença, porque são decisões jurisprudenciais. Eu vou dizer o seguinte, uma dessas é mais importante que a outra. Qual que é? É o seguinte, a súmula é como se fosse o galo. Galo, Atlético Mineiro, Galo, sensacional. E OJ é como se fosse Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro. Qual que é o sonho de todo cruzeirense ser atleticano? Qual que é o sonho de toda OJ? Ser uma súmula. A súmula ela é mais importante que a OJ, mas até agora eu não falei o que é, só falei da importância. Vocês vão guardar isso porque é importante, porque quando a gente estiver estudando a fase recursal, vocês vão entender por que muitas vezes eu preciso demonstrar contrariedade à súmula e não à OJ. Porque o mais importante é o quê? Súmula. Então, deixa eu explicar o que é a súmula. Olha, a súmula são decisões reiteradas, elaboradas pelo pleno do TST. Então, dentro lá do TST, nós temos divisão no TST. Posso falar que o TST é dividido assim, olha. O TST é dividido entre o pleno, as sessões e as turmas. Muito bem. O pleno é o órgão mais importante do TST. É o órgão onde estão os ministros mais antigos. O meu orientador de mestrado, o meu professor Maurício Godinho Delgado, que quem já estudou Direito do Trabalho sabe que ele é uma unanimidade em Direito do Trabalho, ele está lá no pleno do TST. Então, o pleno é quem elabora as súmulas. Muito bem. Então, um assunto, para ser sumulado, ele precisa ser elaborado pelo pleno, que é o órgão mais importante do TST, e há necessidade de um quórum qualificado. Quórum qualificado. Então, a maioria dos ministros mais antigos precisam deliberar sobre aquele assunto. Tudo bem? Então, veja como a súmula é importante. Então, a súmula é elaborada pelo pleno com quórum qualificado. Então, nós temos súmula 437, súmula 109, a gente vai falar de algumas súmulas aqui. A OJ, deixa eu apagar aqui, né? A OJ,
a gente chama de orientação jurisprudencial. A OJ são decisões jurisprudenciais elaboradas pelas sessões do TST. Não é pelo pleno, são pelas sessões. Isso é importante porque quando você vai ter que fazer uma pesquisa, e você, estagiário, e espero que lá no seu estágio você elabore defesas iniciais, recursos, você precisa fazer pesquisa. E se você estiver pesquisando só na súmula, você está perdendo uma ampla possibilidade de pesquisa, que são as orientações jurisprudenciais. E tem gente que nem sabe o que existe, e tem gente que nem sabe onde estão. Então, orientação jurisprudencial são decisões ou jurisprudências elaboradas pelas sessões. Que sessões são essas? Dentro do TST, nós temos a sessão de dissídio individual 1, sessão de dissídio individual 2 e sessão de dissídio coletivo. Então, olha só, às vezes, quando eu falo com o estagiário assim, olha para mim a OJ 140 da SDI 1. Se o estagiário ficar me olhando assim com cara de desespero, eu vou morrer também, porque ele nem sabe o que eu estou perguntando. Eu estou pedindo para ele pesquisar uma jurisprudência elaborada pela seção do TST, que a gente chama de OJ, Orientação Jurisprudencial. Vou falar aqui o que significa cada uma dessas seções. Olha que interessante. Quando eu falar para vocês que uma OJ é da SDI 1, que é essa aqui, eu estou dizendo, essa sessão de dissídio individual lá do TST é uma sessão dentro do TST que cuida de matéria tipicamente trabalhista. Tipicamente trabalhista. Querem ver exemplos? Há uma discussão acerca da acumulação ou não do adicional de insalubridade e periculosidade. É uma matéria tipicamente trabalhista. Vocês vão ver essa matéria lá no direito empresarial? Lá no direito penal, é uma matéria típica trabalhista. É aqui que a gente vai procurar essa OJ, na seção de dissídio individual 1. Então, toda a matéria típica de direito do trabalho, ela está aqui. Salário, gorjeta, todos os adicionais, garantia de emprego, está tudo aqui, ó, na SDI 1. Tudo bem? SDI 2, seção de dissídio individual 2. Essa seção só trata de mandado de segurança e ação rescisória. Vai procurar alguma questão relativa a esses dois temas? SDI 2. E SDC, eu acho que todo mundo já concluiu. Qual que é a matéria? Dissídio coletivo, né? Matéria relativa a dissídio coletivo. Muito bem. Então, quando a gente fala que orientação jurisprudencial pode ser da SDI 1, SDI 2 e SDC, ela é bem diferente da súmula, né? A súmula não é elaborada em sessões. E aqui, pessoal, não precisa de quórum qualificado. O quórum aqui é simples das sessões. Quem tiver curiosidade, estagiário precisa ser curioso também, porque senão não vai fazer estágio, né? Senão você senta, fica estudando e espera alguma coisa acontecer na sua vida. Quando vocês chegarem em casa hoje, vocês vão fazer uma pesquisa, olhem lá na sua CLT, eu sei que agora todo mundo tem essa CLT de tablet, que eu tenho ódio, né? Tenho pavor. Se você quiser uma CLT sensacional que não seja essa de tablet, a melhor CLT é da LTR, é a melhor CLT. Mas então, você está lá na sua casa, consultando a CLT, estou curioso, deixa eu ver essa OJ, essa orientação jurisprudencial. Vá lá na SDI 1, e você vai perceber que algumas OJs foram canceladas porque elas foram convertidas em súmula. Porque elas eram importantes, mas, de repente, elas ficaram mega importantes. Então, era essencial que elas se tornassem súmula. E a gente já entendeu aqui que súmula é mais importante que OJ. Tudo bem? Então, às vezes, eu tenho um tema que foi deliberado como OJ, mas, devido à sua relevância e importância, tornou-se súmula. Vou dar um exemplo, adoro dar exemplo, porque eu tenho memória de elefante. Então, um exemplo. Nós tínhamos uma OJ, que era a OJ 49 do TST, que fala sobre sobreaviso. Que fala sobre sobreaviso, ficou feio, mas que fala acerca do sobreaviso. O que é sobreaviso? Vou falar em um segundo, que aqui não é aula de direito material do trabalho. Sobreaviso é aquele tempo que o empregado permanece fora da empresa aguardando ordens. Nós tínhamos uma OJ 49 que dizia assim, o simples fato do empregado portar celular não significa que ele está de sobreaviso. Há necessidade que ele esteja numa escala. Tudo bem.
Quem não está entendendo muito bem, não me interessa, porque eu vou chegar aqui na conclusão. Essa OJ tomou uma importância tão grande que hoje ela é uma súmula. Se não me engano, súmula 428. Entendeu? Então, ela é cancelada e ela é convertida em súmula. Gosto sempre de falar isso com vocês, porque nada mais feio do que fazer uma petição inicial que você vai colocar uma OJ que foi cancelada. Não é feio? Imagina. E tem gente que fica utilizando petição antiga e fica repetindo. E petição antiga que vem ainda com o artigo do CPC antigo? Só tem 2 anos que o CPC foi promulgado, né? Precisa disso? Muito feio. Muito bem. Então, falamos aqui rapidamente para a gente poder entender a organização da Justiça do Trabalho. Bom, então nós já sabemos a diferença de súmula, e aqui, no direito do trabalho, nós sabemos que a jurisprudência tem uma importância essencial, muito mais que nos outros ramos do direito, né? Quem está fazendo faculdade e já viu o direito do trabalho, sabe que quando você está estudando lá o direito material, você nunca consegue estudar só o artigo da CLT. Sempre tem um professor que fala, tem o artigo e tem a súmula, não é assim? Porque o direito do trabalho é um ramo muito rápido, ele é dinâmico, e o legislador não acompanha o dinamismo do direito do trabalho, então precisa de súmula. O Poder Judiciário ele é mais rápido do que o Poder Legislativo, não é? Então, o Poder Judiciário ele costuma elaborar muito mais súmulas, numa velocidade maior do que as leis trabalhistas. Bom, falamos, então, da organização para a gente se situar. A gente já sabe que você, estagiário que está aí me assistindo e que está aqui em sala de aula, sabe que quando você vai fazer estágio, quase que essencialmente você vai ficar mais na Justiça do Trabalho. E que não impede de dizer que você também vai fazer alguma coisa no Tribunal Regional do Trabalho quando você for interpor um recurso. Se seu chefe for sensacional, deixar você fazer um recurso. Se ele deixar, tiver tudo certinho, você faz, ele dá uma olhada, você interpõe um recurso. Mas vamos voltar aqui. Então, tá, já vimos a organização, só que para quem está meio perdido, não é muito da área trabalhista, não sei se eu estou gostando, eu vim aqui fazer esse curso para ver se eu vou gostar de direito do trabalho, para ver se eu vou fazer estágio. Você vai adorar. E aí, para você começar, você precisa saber a diferença de relação de emprego e relação de trabalho, para não falar bobagem. Então, vamos lá? Competência. Vejam que eu falo um pouquinho de direito material, um pouquinho de direito processual, mas tudo aplicável aí à sua realidade de direito do trabalho. A sua realidade estagiário da área trabalhista. Bom, competência. A Justiça do Trabalho ela é competente para conhecer o que a gente chama de relação de emprego. Ela pode conhecer relação de trabalho? Pode também. Professora, eu não lembro direito o que é. E eu sempre, na apostila que eu mandei para vocês, eu fiz um desenho. E eu faço um desenho que fica bem fácil de ser explicado. Espera que eu vou melhorar essa esfera, ficou horrorosa. Então, relação de trabalho e relação de emprego. Assim fica super mais fácil. Mesmo que você não tenha ainda aprendido o direito do trabalho, tem umas meninas aqui do inicinho do curso, 3º período, né? Você vai olhar no quadro e vai saber responder minha pergunta. Você não sabe nada que relação de emprego e relação de trabalho. Mas olhando aqui, lembra da teoria de matemática, contém, está contido dos conjuntos? Não vou perguntar nada disso, porque eu sei que aluno de direito tem pavor de matemática. Mas vejam só, olhando aqui, toda relação de emprego é uma relação de trabalho? Você nem sabe o que é, mas olha aqui o desenho. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho? Sim. Toda relação de trabalho é uma relação de emprego? Não. Ah, entendi. Então, a gente vai dizer que a relação de trabalho é gênero e que uma das espécies é relação de emprego. A Justiça do Trabalho, ela conhece as ações de relação de trabalho e relação de emprego. Está entendendo? A Justiça do Trabalho conhece a relação de trabalho e relação de emprego. Mas, sabe a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas? Ela só é aplicável a quem está aqui dentro, que é a relação de emprego. Então, eu só aplico a CLT a quem for empregado. Empregado. E aí, para ser empregado, nós temos aqueles elementos jurídicos, fáticos, que determinam a diferença entre um empregado e um trabalhador. E a primeira coisa que eu gosto de falar para meus alunos, vou falar para vocês também, estagiário. Comecei o curso dizendo que o estagiário precisa aprender a nomenclatura correta de direito. Não estou nem dizendo só o português, que é básico, mas nomenclatura de direito. Então, não quero mais ninguém, depois desse curso de estagiário, falar funcionário. Colaborador. Ajudante. Braço direito.
Quem tem relação de emprego não é nada disso. Quem tem relação de emprego é chamado de empregado. E cuidado quando você for fazer uma petição inicial. Quando você for fazer uma petição inicial, não escreva funcionário. Essa nomenclatura nem existe. Mas não tem funcionário público? Não tem, não. Chama servidor público, desde 1988. Então, a gente vai falar nada de funcionário, a gente vai falar empregado. Mas, professora, eu acho um pouco grosseiro chamar, por exemplo, a moça que trabalha na minha casa de empregada. Não, você acha? Eu acho. Eu chamo ela de colaboradora. Não, a gente vai chamar quem tem relação de emprego de empregado e quem não tem relação de emprego de prestador de serviço. Estagiário de direito trabalhista tem que falar certo. Tudo bem? Muito bem. Se de um lado eu tenho o empregado, do outro lado eu tenho quem? Do outro lado eu tenho o empregador. Eu falei patrão? Não, eu falei chefe? Não, eu falei empregador, né? Então, a gente tem empregado e tem o empregador. Aqui, na relação de trabalho, nós não temos vínculo empregatício. Aqui, na relação de trabalho, a gente tem CTPS assinada? Não. A gente tem verba rescisória? Não. A gente tem FGTS? Não. A gente tem todas essas verbas que eu disse somente aos empregados. Então, você, lindo estagiário, você está aonde nesse universo? Você está aqui? Não, você queria estar aqui, mas você está aqui. Eu brinco com os meus alunos que o estagiário está quase aqui. Coitado. Não é verdade? Mas o estagiário está aqui. E olha que interessante, você vai lembrar dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Para que um trabalhador seja considerado um empregado, precisa de 5. Lembram dos 5 elementos? A gente fala aqui deles rapidinho. Olha, o trabalhador precisa ser pessoa física, precisa ter pessoalidade na prestação de serviço, precisa trabalhar de forma não eventual, trabalhar com subordinação e com percepção de salário, que eu prefiro falar salário do que onerosidade. Tudo bem? Não são 5 elementos? Vamos analisar o estagiário, você estagiário. Olha só que interessante. Você tem os 5 elementos da relação de emprego? Vou te dizer que você tem. Vou te dizer, você vai ficar chateado, porque olha só, você é pessoa física? Você tem pessoalidade na prestação de serviço ou você pode falar assim com o seu chefe? Aqui pode chamar de chefe, que você não é empregado. Hoje eu não, vou mandar meu irmão no meu lugar no estágio. Você pode fazer isso? Então, tem pessoalidade? Tem não eventualidade? Você pode acordar e falar, hoje tem uma sessão da tarde sensacional, não vou trabalhar, não. Você pode fazer isso? Não. Você recebe um valor? Recebe. Que não é salário, a gente chama de bolsa. E, por fim, esse é o elemento mais relevante. Tem subordinação? Tem mega subordinação. Pessoal, você não tem todos os 5 elementos da relação de emprego? Tem. E por que o estagiário não é empregado? Porque a lei falou que não é. Porque tem lei especial dizendo assim, não é empregado. Só por causa disso. Se não tivesse, você ia ser empregado? Iria, mas você também não ia conseguir emprego, porque quem vai empregar é estagiário. Mas vamos voltar aqui. Então, nós estamos aqui diante dessa situação. É ou não é? Relação de trabalho e relação de emprego. Já falei que a Justiça do Trabalho, ela conhece tanto de relação de trabalho e relação de emprego. Então, deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Vamos imaginar que você seja estagiário, aliás, você é estagiário, e o seu chefe lá do escritório praticou alguma violação à lei do estágio. Não estou dizendo aquelas causas que nós já estamos vendo de forma recorrente na Justiça do Trabalho, que está pedindo vínculo de emprego. Estou dizendo isso não, tá? Vamos imaginar, então, o estagiário que não está recebendo a bolsa, né, que o escritório deveria pagar. Você vai ajuizar ação, mas você vai ajuizar ação aonde? Estou perdido, estou perdido. Vou ajuizar ação aonde? Na Justiça do Trabalho. Você é empregado, estagiário? Não, mas a Justiça do Trabalho conhece das ações de relação de trabalho? Conhece. Mas a Justiça do Trabalho, o juiz, vai aplicar a CLT para você, que é estagiário? Não. O juiz vai aplicar o quê? A lei do estágio. Estão entendendo? Então, uma coisa é competência processual, outra coisa é competência material. Até aqui tudo bem? Só para relembrar. Estamos relembrando. Muito bem. Então, quando a gente fala de competência, tudo resolvido, o empregado, ele tem lá a sua lide resolvida na Justiça do Trabalho, nas varas do trabalho. Professora, se o empregado trabalhou em diversos lugares, qual lugar que ele tem que ajuizar a ação? Porque, vejam só, se eu prestei serviço em Belo Horizonte, mas moro em Nova Lima, qual é o local que eu devo ajuizar a ação?
Na Justiça do Trabalho de BH ou de Nova Lima? A competência é do local da prestação de serviço, não é onde eu moro. Onde que eu prestei serviço? Até esqueci do meu exemplo, BH, né? Prestei serviço em Belo Horizonte, então a competência é da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte. Aqui fica fácil. E se eu sou um empregado que prestou serviço em vários locais? A CLT diz que o último local é o determinante, ou já existe um posicionamento majoritário, que, por força da hipossuficiência do empregado, todo mundo lembra que o empregado é hipossuficiente? Sim, ele precisa de uma proteção. Então, em decorrência da hipossuficiência do empregado, ele poderia escolher qual o local melhor para ele ajuizar a ação. Tudo bem? Mas a regra da competência do ajuizamento da ação é o local da prestação de serviço. Quem tiver interesse, está lá no artigo 621 da CLT. Tudo bem? Ok. E aí, dando prosseguimento, a gente já falou de empregado e empregador, a gente já falou que não vai falar mais funcionário, todo mundo aqui vai sair daqui prometendo isso, não vamos falar mais de empregado. A gente não vai falar também, eu peguei serviço, minha jornada começou, não é assim, às 8 horas, vamos falar tudo certinho. Quando a gente fala, então, da Justiça do Trabalho, eu tenho que trazer tudo para a sua realidade estagiário. Porque o estagiário é aquele que precisa saber um pouco disso tudo que eu falei, óbvio. Aliás, ele tem que saber muito do direito material, mas você que está conhecendo, só para você saber e se apaixonar pelo direito do trabalho. O estagiário, então, já sabe que a Justiça do Trabalho é competente para conhecer as ações de relação de trabalho e relação de emprego, mas que a tutela específica da CLT é concedida na relação de emprego. Isso aí você já sabe. Eu sempre gosto, e faço isso com os meus alunos de graduação, eu determino uma quantidade de pontos para que eles façam audiência. Quem aqui já assistiu a audiência trabalhista? Estou vendo que tem um pessoal que não assistiu. É sensacional. É maravilhoso, porque nós temos tudo. Nós temos barraco? Nós temos barraco. Nós temos rapidez? Nós temos rapidez. Nós temos pessoas super preparadas? Temos também. Temos pessoas não preparadas? Temos também. Temos de tudo na Justiça do Trabalho. E as audiências são rápidas. Então, eu sugiro que você que está me assistindo, quer fazer estágio na Justiça do Trabalho, a primeira coisa que você vai fazer, vai lá assistir uma audiência. A audiência é livre? Aliás, a audiência é aberta, qualquer pessoa pode entrar? Claro, com educação, qualquer pessoa pode entrar na audiência. Peça licença, excelência. Com licença, sou estagiário, vou assistir a audiência. Ele não pode nem dizer, você não pode entrar, a não ser que esteja sob segredo de justiça aquela audiência. Mas, muito bem, então nós chegamos agora a uma fase importante, porque a gente já falou da Justiça do Trabalho, como você é estagiário, a gente chegou na parte da audiência. Sim, da audiência. Porque a audiência trabalhista, a meu ver, é a audiência mais sensacional do direito. Quando você assiste uma audiência criminal, é uma audiência parada, tem umas coisas que eu falo, meu Deus, não sabia que era assim. Que coisa fácil advogar na Justiça Criminal. Porque na Justiça do Trabalho, uma bobagem que você comete, uma piscada que você dá como advogado, você coloca todo o direito do seu cliente para perder. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a audiência, vamos começar a falar de audiência. Eu ia pegar o apagador, está aqui. Audiência. Bom, primeira coisa que eu gosto de falar de audiência, para o estagiário não precisa ser tímido, não pode ser tímido, ele tem que ser educado, mas não pode ser tímido. Quando você, então, entra na audiência, você está lá acompanhando o advogado para você assistir, você tem que ter um conhecimento básico do que está acontecendo lá na audiência trabalhista. Então, quando você chega na audiência, tem lá o juiz sentado na mesa, tentar desenhar uma mesa e um juiz, obviamente, eu não sei desenhar. Então, nós temos aqui o juiz, nós temos aqui 2 cadeiras para cada lado. Então, você entrou lá para assistir a audiência. Se você não sabe nada do direito do trabalho, da Justiça do Trabalho, você nem sabe quem é quem aqui, quem é autor, quem é o réu, é ou não é? Você está meio perdido, mas eu vou te ensinar que você nunca mais vai errar. Olha só que lindo. O direito do trabalho protege empregado ou empregador? Empregado, e tem que proteger, não tem problema. A Justiça do Trabalho foi criada para proteger o empregado. Chama Justiça do Trabalho, não chama Justiça do Empresário. Muito bem. Então, protege o empregado? Protege. De que lado fica o nosso coração? Aí sempre tem um aluno, mas eu conheço uma pessoa que tem o coração do lado direito. Preguiça. De que lado geralmente fica? Do lado esquerdo? O juiz está sentado aqui, não está? O coração dele não está do lado esquerdo? Quem vocês acham que vai sentar perto do coração do juiz? O empregado ou o empregador? Empregado. Ah, professora, nunca mais vou esquecer. Nunca mais você vai esquecer.
empregado. Tudo isso que eu falei não vale para Porto Alegre. Porto Alegre, não sei porquê, é diferente. Fui fazer uma audiência lá um dia, sentei no lugar errado. Ela, doutora, aqui é diferente. Eu falei, bah, é verdade? Ela falou, verdade. A gente resolveu trocar. Mas se você não está em Porto Alegre, se você está em qualquer outra região, a regra é essa aqui, tudo bem? Então, desse lado aqui, esquerdo do coração do juiz, vai ficar sentado aqui o empregado. Na verdade, a gente faz assim, olha, o advogado fica perto do juiz, né? Então, vai assentar o advogado e o empregado. Do outro lado, o advogado e o empregador. Muito bem. Quando a gente ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, eu canso de ver algumas ações em que o advogado chama a ação de reclamatória. Vocês já viram isso? Chama o autor de reclamante e o réu de reclamado. Isso está certo? Eu gosto de dizer assim, que certo, errado, não sei, mas é barango. E, além de ser barango e cafona, eu vou explicar por quê. Antes, a Justiça do Trabalho não existia. O que existia aqui no Brasil era um poder administrativo, ou uma esfera administrativa, em que eu, empregado, reclamava os meus direitos, está vendo o verbo? Reclamava os meus direitos na esfera administrativa. Se era da esfera administrativa, era através de uma ação judicial? Não, então não era chamada de autora. Como é que eu chamava? Quem reclama é uma pessoa reclamante. E a outra parte era reclamado. Pessoal, mas isso na década de 40. Isso tem muito tempo. Se o autor ajuização, quer dizer, uma pessoa ajuização, como é que ela chama? Autor. E ela ajuização contra quem? Réu. Então, vocês, estagiários, a gente vai começar a falar autor e réu. Vamos falar reclamante e reclamado, não. Ah, professor, na audiência que eu fui, o juiz falou, o juiz é velho. Não me interessa, é autor e réu. Tudo bem? Porque aqui a gente está falando de esfera judicial. Então, muito bem. A gente tem aqui, então, uma ação trabalhista, ajuizada pelo autor contra o réu. E aqui eu já vou falar um pouquinho da reforma trabalhista. Vou falando um pouquinho, não é o tema, mas eu acho interessante para você que é estagiário. Você sabe que aqui na Justiça do Trabalho, quando o autor não comparece à audiência, qual que é o efeito do não comparecimento do autor na audiência? Na Justiça do Trabalho, sabe o que acontece? A ação é arquivada. O que é a ação arquivada? Arquivou. Ele diz como se ele tivesse desistido. Aí ele pode ajuizar de novo a ação? Pode. Olha a cara do reclamado, que a gente não vai chamar de reclamado. Olha a cara do réu e do advogado. Ou seja, vai ter que ir lá de novo. Vai, porque o autor não quis aparecer. Até a data da reforma, e a reforma entra em vigor no dia 11 de novembro. Então, até dia 11 de novembro, isso que eu acabei de falar vale. Se o autor não comparece à Justiça do Trabalho, qual que é o efeito? Arquivamento da ação. A partir do dia 11 de novembro, a situação mudou. Eu achei essencial. Espetáculo. Por quê? Se o autor não comparece à audiência sem justificativa, é claro que se ele tem justificativa, ele vai passar por isso. Sabe o que acontece com o autor? Ele tem que pagar custas. E se ele estiver sob o palio da justiça gratuita? Estou nem aí, vai ter que pagar do mesmo jeito. E, aliás, para ajuizar nova demanda trabalhista, há necessidade do pagamento prévio das custas daquela audiência que ele não compareceu. Está ótimo? Achei. Achei justo? Achei. Ah, professora, mas o empregado é hipossuficiente, ele pode ter perdido o ônibus. Eu acho que vocês lembram que eu falei injustificadamente. Tudo bem? Que é o que acontece muitas vezes. Ele simplesmente desiste e não vai, ou o advogado dele também não vai. Ok? Muito bem. Se o empregador ou o réu não comparece à Justiça do Trabalho, a gente já sabe qual que é a penalidade, qual que é? Revelia, pena de confissão. Então, aqui é tudo igual. Muito bem. Mas todo mundo compareceu à audiência. Que sensacional. O autor está presente, réu está presente. Qual que é a primeira coisa que o juiz pergunta numa audiência trabalhista? Vocês sabem? Tem a possibilidade de acordo? As partes, não tem possibilidade de acordo. E na Justiça do Trabalho, a audiência ela pode ser fracionada. Olha que interessante. Então, para falar um pouquinho de audiência, eu vou falar de petição inicial. Nessa apostilinha que eu mandei para vocês, eu falei lá e copiei o artigo 840, que fala da petição inicial. Nós temos aí os requisitos da petição inicial. Acontece o seguinte, quem já milita no estágio da Justiça do Trabalho já sabe que nós temos uma coisa sensacional, muitas vezes,
e que traz pesadelo outras vezes, que é o famoso PJE. Já tiveram uma aula de PJE? É ótimo. A ideia não é ótima? É ótima. Alguém já teve oportunidade de manusear o PJE? Já. Quando está funcionando, é sensacional. Agora, quando não funciona, a gente fica desesperado. O PJE é uma ferramenta importante, mas olha como ele é um pouco complexo. Lá no artigo 840, quando ele fala da petição inicial, nós sabemos aqui que o direito do trabalho ele é informal, não é assim? Ele é informal. Ele é bem diferente dos outros ramos do direito. Então, o artigo 840 fala que a petição inicial pode ser feita, inclusive, verbalmente. Não é? Nós, inclusive, aqui no direito do trabalho, nós temos um princípio chamado ius postulandi, ou chamado jus postulandi, que é uma mentira que foi contada. O que fala o jus postulandi? Ele diz assim, as partes podem postular sem advogado na Justiça do Trabalho, até a esfera do TST. Até a apresentação do recurso. Mas, pessoal, vamos imaginar você que não é da área do direito. Aliás, tem algumas pessoas aqui que não tiveram ainda direito do trabalho. Vocês acham que vocês teriam capacidade de ir lá na Justiça do Trabalho sem advogado? Não é perigoso? Claro, porque o juiz não pode entrar no meio, ele não é imparcial. O juiz ele tem que ficar lá. Então, muitas vezes, o que eu já vi é o autor sem advogado e o juiz convencer o autor a desistir da ação e procurar um advogado. Porque o juiz não pode ficar, meu Deus, o autor não aceita esse acordo, ele é péssimo para você. Alguns juízes até fazem isso, mas eu acho que está errado. O juiz não pode fazer isso. O melhor é aquele juiz que orienta a parte a desistir e procurar um advogado. Porque, muitas vezes, pessoal, o autor precisa do dinheiro. Então, ele prefere abrir mão de tantos outros direitos para ter acesso a um valor ainda que seja ínfimo. Tudo bem? Muito bem. Então, ele está lá na Justiça do Trabalho, nós temos o jus postulante, quero falar um pouquinho do PJE, eu vou retomar. Aí, o artigo 840 diz assim, a petição inicial pode ser feita verbalmente. Aí você vai achar super esquisito, porque a gente está falando de PJE. Antes do PJE, não ficava tão estranho assim. Porque o que acontecia? Quando o autor, o empregado, queria procurar a Justiça do Trabalho sem procurar um advogado, e a ideia até não é ruim, porque muitas vezes o empregado quer receber só suas verbas rescisórias. E se ele contrata um advogado, fica caro. Ele não quer discutir hora extra, ele não quer discutir nada complexo, ele quer discutir só as verbas decorrentes da extinção do contrato de trabalho. Então, é melhor que ele faça isso sozinho, porque não vai trazer nenhum problema para ele. Mas isso representa quase 2% com relação aos 98% que acontece na Justiça do Trabalho. Vocês já viram alguma ação que não pede hora extra? Eu vi pouquíssimas. É ou não é? A maioria tem hora extra, diferença salarial. São questões complexas que eu preciso de prova na audiência. E como é que você vai saber fazer sem advogado? Então, vamos voltar. Aí, o artigo 840 diz que pode ser feito verbalmente. Então, é o seguinte, o autor, então, ele vai lá na Justiça do Trabalho, no setor que chama atermação. Tem pessoas que trabalham lá, que são servidores da Justiça do Trabalho, eu chego lá para o servidor e começo a contar minha vida inteira para ele. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui admitida no dia tal, nananana. Esse servidor, então, coloca tudo no computador e agora é ele que manda para o PJE. E ele distribui para uma das varas. Mas eu sei que quando o autor chega nessa atermação, muitos desses autores são informados por esse servidor que o melhor é procurar um quê? Um advogado. Então, quase a gente não vê essa possibilidade de apresentação de petição inicial verbalmente na atermação, porque essas pessoas são orientadas já a procurar advogado. Mas eu preciso falar para vocês que depois vocês acham aí no artigo 840 e vai ficar parecendo que eu não falei nada sobre isso. Tudo bem? Então, muito bem. Regra geral, então, eu ajuizo a ação no PJE. Muitas vezes é você, estagiário, que vai alimentar o PJE. Para isso, você precisa ter um token, seja seu ou do seu chefe. E aí você vai alimentar os documentos. PJE dá muita dor de cabeça, porque, às vezes, o documento é maior do que 1,5. Aquele desespero, e aí não vai, e aí você tem que imprimir, e aí você tem que reduzir. Isso tudo você tem que fazer. O estagiário tem que se virar. Tem que falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Finge que está tudo bem, joga no Google para tentar descobrir qual é o melhor caminho. Aí você vai lá, alimentando o processo. Petição inicial, assim que você alimenta o PJE, quando você manda a sua petição inicial, sabe o que acontece na Justiça do Trabalho? Ela é marcada imediatamente o quê? A audiência. Então, assim que há o ajuizamento da ação,
a informação de quando vai ser a sua audiência. E aí, eu preciso dizer que a audiência trabalhista ela pode ser de alguns tipos. Então, dependendo do valor da causa que você informou na sua petição inicial, dependendo do valor da causa que você informou na petição inicial, nós temos ritos diferentes, né? Nós temos, então, aquelas ações de alçada, que eu não vou nem falar, porque senão você vai falar, meu Deus, vamos falar as regras gerais. Até 40 salários mínimos, se o valor da minha causa for até 40 salários mínimos, o rito sumaríssimo. Mais de 40 salários mínimos, rito ordinário. Olha que interessante. A CLT fala que, regra geral, a audiência é una. Você sabe o que é audiência una? Audiência una é aquela audiência que acontece tudo na mesma audiência. O que é tudo? Possibilidade de acordo. Então, o juiz fala assim, a audiência é una. O juiz já pergunta assim, tem possibilidade de acordo? As partes falam assim, não. Então, vamos para a segunda parte da audiência. Qual que é a segunda parte da audiência? Instrução e julgamento. Ou seja, vamos colher as provas. E a terceira fase da audiência é o encerramento e a nova proposta de acordo. Geralmente, a CLT fala que, regra geral, a audiência é una. Quando o rito for sumaríssimo, ou seja, até 40 salários mínimos, a audiência é una. Que audiência é una mesmo? Tudo acontece na mesma audiência. Então, você, estagiário, seu chefe entregou um documento e falou assim, temos que apresentar contestação a este processo. Qual que é a primeira coisa que você vai se preocupar? Você vai tentar descobrir, você vai descobrir lá na intimação se a audiência é una ou se a audiência é o que a gente chama de audiência inicial. Inicial. Quando o rito for ordinário, a audiência ela é partida. Nós temos duas audiências. A gente tem a audiência inicial e a audiência de instrução e julgamento. Você, estagiário, recebeu intimação. Audiência una, o que você já sabe? Você tem que levar as testemunhas naquele dia? Sim. Você tem que levar tudo? Você tem que alimentar o PJE, para quem não sabe, até 2 horas antes de começar a audiência. Mas isso está na portaria, está lá nas regras. Mas a gente é mineiro, a gente finge que é britânico, a gente não vai deixar isso para 2 horas antes, né? O máximo que a gente faz é deixar para 1 dia e meio antes, porque pode dar problema? Pode. Aí, como é que você chega na audiência sem ter anexado no PJE a sua contestação? Se você chegar no dia da audiência, assim, eu já vi isso, quase morri de vergonha. O advogado da outra parte com um pendrive. Eu estava advogando para o autor. Excelência, eu não consegui alimentar o PJE, eu trouxe aqui meu pendrive para colocar na contestação. O juiz olhou e falou, o que é isso? O senhor não sabe as regras do PJE? Ele compareceu, mas a defesa não foi anexada. Qual que é a penalidade? Revelia. Pena de confissão. E ele ainda tinha uma saída, mas ele não era advogado que militava na Justiça do Trabalho, e esse é o grande problema. Porque eu, se fosse ele, ia dar um grito e falar, entendi, vou fazer oral. Né? É uma saída. O juiz não pode falar, não vou aceitar. Eu falei, pode aceitar, informalidade. Ele ficou calado e foi revel. Bom para mim, ruim para ele. Mas voltando. Então, nós temos aqui a audiência pode ser una ou a audiência pode ser fracionada. Eu já vi a audiência no rito sumaríssimo sendo fracionada. Quando é que isso acontece? Então, vamos lá repetir. Isso é super importante para estagiário. Então, nós temos o rito sumaríssimo. A gente já viu que no rito sumaríssimo eu tenho uma audiência única, é ou não é? No rito sumaríssimo, o autor da ação é obrigado a liquidar todos os pedidos, porque ele tem que provar que não vai exceder quanto? 40 salários mínimos. Pessoal, dependendo da complexidade da ação, é melhor você ajuizar uma ação no rito sumaríssimo. É melhor você perder um pouquinho de direito, mas fazer tudo numa audiência só. Sabe por quê? A realidade aqui de Minas Gerais, vou falar de Belo Horizonte. Quando você ajuiza uma ação no rito ordinário, a primeira audiência é linda, porque acontece super rápido. O autor fica super feliz, geralmente 15 dias, 20 dias depois. Aí ele fala, gente, a Justiça do Trabalho de fato é sensacional. Eu ajuizei a ação hoje, a audiência é dia 11 de novembro. Você vai todo feliz, autor, vai achar, já está até vendo dinheiro na sua frente.
Só que se for rito ordinário, essa é só a primeira audiência, é ou não é? Ela é fracionada? Lá no dia da audiência, no dia 11 de novembro, você vai chegar lá, o réu vai chegar lá, o que o juiz vai perguntar? Tem acordo? Se o réu falar não, se você falar que pena, o que o juiz vai marcar? A audiência de instrução e julgamento, que algumas varas aqui da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte estão marcando para 2019. Mentira, verdade. Então, às vezes, dependendo da complexidade, eu não estou falando para todo mundo ajuizar no rito sumaríssimo, porque, evidentemente, nós temos causas complexas, né, que precisam de um acompanhamento mais de perto e que elas são mais elaboradas daí, porque o valor é até muito mais alto, eu não consigo chegar no rito sumaríssimo. Mas se você começar a chegar no rito sumaríssimo, conseguir chegar no rito sumaríssimo, é melhor. E aí você que é estagiário, muitas vezes, isso é interessante, você vai fazer estágio no escritório, que é clínica geral. O que é clínica geral? Aquele escritório que tem de tudo, né? Tem uma área que é direito empresarial, tem uma área que é direito do trabalho, tem uma área que é direito civil, tem até um advogado que sabe um pouquinho de direito criminal. O importante de você se destacar no escritório desse é o seguinte. Direito do trabalho, vocês já perceberam um pouquinho, mesmo quem não teve essa matéria ainda, que aqui é muito específico, né? Foi isso que eu comecei a falar no comecinho da aula. Aqui é muito específico. Então, para militar na Justiça do Trabalho, você tem que ser advogado trabalhista. E, muitas vezes, no seu escritório, não tem essa pessoa tão especializada. Tem uma pessoa que acha que sabe tudo. E você, sendo estagiário dessa área, se você for apaixonado, foi o que aconteceu comigo. Você cai nas graças do seu chefe e você começa a crescer dentro do escritório. Porque ele vai falar, gente, ele sabe tudo direito de trabalho, eu nem gosto muito. E ele vai começar a te dar um monte de serviço para você mostrar serviço. Então, veja só. Isso aqui a gente só aprende no dia a dia, essa malícia que eu acabei de dizer. Já ouviram falar de acúmulo de função? Já. Tem alguns advogados que adoram ficar pedindo acúmulo de função. O empregado exercia a função A, foi contratado para exercer a função A, e no meio do caminho passou a exercer a função B. Como é que chama isso? Acúmulo de função. Não é desvio. Desvio é quando você foi contratado para exercer a função A e passou a exercer só a função B. Estão entendendo? Aqui é acúmulo. Isso aqui é um tema recorrente na Justiça do Trabalho, e eu vou dizer que pouquíssimas vezes o autor ganha a ação de acúmulo de função, porque já está quase pacificado que o acúmulo de função é dificílimo você conseguir provar que o empregado não foi contratado para exercer aquela função, aquela outra função. Cuidado, né, gente? Eu não estou falando de coisas assim óbvias. Você foi contratado para ser secretário, de repente você está fazendo a comida dos empregados. É claro que isso é acúmulo de função. Mas eu estou dizendo que, regra geral, não há o deferimento desse pedido. E esse valor fica muito alto. Então, o advogado trabalhista, que não tem muita malícia, ele coloca um valor aqui. Lembra que eu falei que no sumaríssimo você tem que liquidar os pedidos? No ordinário você não precisa. Mas aqui você coloca mais ou menos o valor. E aí você pede assim, requer o pagamento de um acréscimo no salário de 40% do que ele recebia. Você vai colocar a sua ação lá em cima o valor da causa. E você não vai ganhar isso. Sabe o que você está fazendo? Você está, de certa forma, atrasando o direito do seu cliente. Que muitas vezes, as verbas que de fato ele teria direito, eu conseguiria pedir no rito sumaríssimo. Entenderam a malícia? Isso é bom para o estagiário perceber. Muito bem. Mas vamos imaginar, então, que a gente esteja diante de uma ação que precisa ser ordinário mesmo. E aí, eu preciso falar sobre perícia. Adoro falar de perícia. Adoro. Já ouviram falar em insalubridade? Periculosidade? Muito bem. Então, vejam só. Posso ter uma ação no rito sumaríssimo em que há o pedido de pagamento de adicional de insalubridade? Posso. Mas a perícia não é incompatível com o rito sumaríssimo? Perícia na área de insalubridade e periculosidade, não. Que você pode, inclusive, liquidar o pedido. Tem advogado que resolve até ficar no papel do perito e diz assim, excelência, o meu cliente trabalhava em condição insalubre grau máximo. E o agente era químico, ele é quase um perito na petição inicial. E ele já faz, inclusive, o valor do pedido. Mas o advogado é perito? Não. Então, quando tem um pedido de perícia, o que o juiz é obrigado a fazer? O juiz é perito? Não, o juiz vai falar assim, autor, jura por Deus que realmente você trabalhava em condição insalubre? Não é assim que o juiz vai fazer. Ele tem que suspender a audiência. Lembra que a audiência é sumaríssimo, no rito sumaríssimo?
Não é uma audiência única? Se tem pedido de insalubridade ou periculosidade, o que o juiz tem que fazer? Suspender a audiência e determinar perícia. Tudo bem? Determinar a perícia. E aí eu sempre gosto de contar esse caso para os meus alunos, que isso para estagiário é sensacional, porque eu quero motivar você a amar direito do trabalho. Olhem só. Eu tive uma ação, e eu gosto porque, lógico, eu não vou contar dos meus fracassos, só das minhas vitórias. Eu tive uma ação que eu fui advogar para um filho de um empregado lá da mineradora. Eu até nem cobrei nada. E aí ele me disse o seguinte, olha, meu filho, vou resumir, meu filho trabalha numa empresa, ele não teve verbas rescisórias pagas, horas extras pagas, adicional de insalubridade pago. Aliás, a empresa estava devendo tudo. E o meu filho está passando por uma dificuldade muito grande, a mulher dele morreu, deixou um filho pequeno, eu já comecei a ficar arrasada e triste. Falei, vou advogar, não precisa pagar os honorários, vou lá. Eu comecei a ficar com ódio da empresa. Não advogo só para o autor, não advogo só para o réu, advogo na justiça do trabalho. Estão entendendo, né? E a gente, para ser advogado, a gente precisa ser um pouquinho justiceiro. Porque se você é uma pessoa que, não, eu sou praticamente um budista, sou super tranquilo, vai conseguir advogar? Não. Advogar, você tem que ter um pouco de sangue. E aí, falei, vou advogar. Ajuizei a ação, pedi horas extras, pedi tudo. Mas o rito foi o quê? Sumaríssimo. Mas aleguei insalubridade também. Quero um pouquinho, mas pedi insalubridade. Rito sumaríssimo. E aí a audiência era, rito sumaríssimo, a audiência era una, única audiência. E aí eu disse assim para o meu cliente, olha, a audiência é una, mas tem pedido de insalubridade. Então, é melhor a gente levar as testemunhas, que a gente não sabe o que pode acontecer, às vezes até o juiz indefere o pedido de insalubridade, o juiz pode fazer isso, se ele perceber que não há motivo, ele pode fazer. Eu vou protestar, né, na audiência, mas ele pode fazer isso. E como a audiência é una, qual que é a regra da audiência una? Levar todas as provas em audiência. Então, eu disse para o meu cliente assim, muito humilde, eu também muito humilde. Falei, vamos levar as nossas testemunhas. A gente chegou lá, a empresa que eu ajuizei a ação era uma empresa muito grande. E o advogado, eu conto para meus alunos porque é engraçado, e o advogado era um advogado até famoso à época. Sabe esses advogados grandes, que têm voz? Eu sou pequenininha, né? Pequenininha, magrinha, estava lá, toda humilde, sentada. O advogado chegou, conhecia meu cliente, falou, fulano, ajuizou ação contra a empresa, fulano? Com aquele vozeirão, e eu lá, humilde. Ele falou, ajuizei. E ele viu as duas testemunhas que ele também conhecia, que eram ex-empregados da empresa. Ele olhou para as testemunhas assim e falou assim para o meu cliente, trouxe testemunha? E eu do lado, ele nem me olhava. Aí meu cliente, trouxe. Tem pedido de perícia. Meu cliente, que não sabe nada de direito de trabalho, ficou me olhando assim. Eu falei, calma, fique tranquilo. Não precisava, não. E aí ele me deu uma olhada, o advogado me olhou, com olhos de, que advogada burra. O que eu fiz? Fiquei tranquila, mas fiquei com ódio. Né? Fiquei tranquila, mas fiquei com ódio. Falei, vou me vingar prontamente. Fiquei pensando o que eu ia fazer, descobri o que eu ia fazer. E aí, foi chamada a audiência, o que eu percebi? Que ele tinha levado testemunha? Não, a audiência era una? Sim. Entrei na audiência, o juiz falou assim, tem possibilidade de acordo? Eu falei, não, excelência, inclusive, antes de qualquer coisa, eu estou desistindo do pedido de insalubridade, a gente pode passar para o rito, né, ou para a esfera agora, da instrução e julgamento. Aí o advogado, não. Eu falei, não como, doutor? Não tem pedido. Eu falei, estou desistindo. Eu falei assim, estou desistindo. E aí, ele começou a ficar nervoso, o juiz falou assim com ele, a audiência é una, doutor? Doutor, a senhora tem testemunha? Eu falei, duas. Doutor, o senhor tem testemunha? Ele, não. Eu abri mão de um pedido de insalubridade, que era pequeno, para ganhar todas as outras coisas. Não foi sensacional? Foi sensacional. E isso a gente aprende no dia a dia. Me vinguei. A gente não se vinga gritando. Me vinguei, sorri, fiquei feliz. E eu gosto de contar para os meus alunos o seguinte, foi o melhor honorário que eu recebi. Lembra que eu disse a vocês que eu não cobrei nada? Sim, mas aí a pessoa, o meu cliente, ficou super satisfeito, filho de um empregado da mineradora. Ele me procurou depois, o pai falou, doutora, meu filho ficou tão feliz, tão satisfeito. E ele disse para a senhora que vai trazer um queijo. Amo queijo. Obrigado, vou gostar. E o mais importante é o seguinte, se alguém algum dia mexer com a senhora, por R$30, ele conhece gente para resolver a sua situação.
Falei, melhor honorário do universo. Agora, qualquer coisa, eu falo, R$30 está resolvendo a minha situação. Muito bem. Então, na Justiça do Trabalho, vejam vocês que uma bobagem, você pisca o olho, você coloca em risco todo o direito do seu cliente. Foi o que esse advogado fez. Ele nunca poderia fazer isso. Quando você é réu na Justiça do Trabalho, você tem que ter 3 vezes mais cuidado do que quando você é autor. Porque, muitas vezes, o autor, até dia 11 de novembro, ele pode desistir da ação se ele cometeu algum erro. O advogado da juização fala, meu Deus, esqueci de pedir tal coisa. No dia da audiência, ele pode desistir. Agora, o réu tem que tomar muito cuidado. Então, nós temos essa audiência no rito sumaríssimo, que é única, e nós temos a audiência no rito ordinário, que são aquelas 2 audiências. Muito bem. Feita a audiência, compareceram as partes, tivemos lá uma audiência ou 2 audiências. No final de tudo, o juiz encerra a audiência, ele pode determinar o dia para a publicação da sentença. Então, você já sai da audiência intimado. Acabou a audiência, o juiz fala o seguinte, sentença publicada no dia 10 de novembro. Você vai embora, você já sabe que é dia 10 de novembro. Ou o juiz diz assim, sentença sine die. O que ele está dizendo? Que um dia você vai saber, vai sair publicado o dia que a sentença for publicada. Tudo bem? Agora, se você já está sendo intimado em audiência, no dia que sair, a sentença saiu, você já tem prazo para recorrer. Muito bem. Então, nós já falamos de audiência, de forma até rápida, e eu queria falar dentro da audiência, para a gente começar a falar do sistema recursal, a questão da perícia, que também na reforma mudou. Quer dizer, vai mudar no dia 11 de novembro. Quem faz estágio na Justiça Comum sabe que, quando se pede uma perícia e a parte perde a perícia, quem paga? Melhorar a pergunta. Quando se pede perícia, quem paga a perícia? Na Justiça Comum. Quem solicitou a perícia, não é isso? Quem pediu a perícia. Na Justiça do Trabalho, quem paga a perícia? Quem perde a perícia, quem perde o objeto da perícia. Então, eu estou dizendo que quem paga a perícia é a parte sucumbente da perícia. Estão entendendo? Vamos ver se vocês entenderam, para ficar mais claro. O autor ajuiza a ação e diz assim, trabalho em condição insalubre. E aqui não vem o caso que é insalubre periculoso, porque aqui é direito material, você precisa saber só a dinâmica. A gente já viu que, quando tem um pedido de insalubridade ou periculosidade, o que o juiz tem que fazer? Suspende a audiência e determina perícia. Muito bem, o perito compareceu à empresa e concluiu, olha lá o laudo pericial anexado. Laudo pericial. Conclusão do laudo. Negativo. O que o perito concluiu? Que há trabalho insalubre ou não? Não há trabalho insalubre. Quem perdeu? O autor. Quem é sucumbente na demanda? O autor. Então, quem tem que pagar os honorários periciais? O autor. E o autor é hipossuficiente no direito do trabalho, na Justiça do Trabalho? Ele está sob o palio da justiça gratuita? Ele paga alguma coisa quando ele está sob o palio da justiça gratuita? Quem vai pagar os honorários periciais desse perito? O Estado. O Estado. Através de uma nomenclatura que a gente chama de RPV, requisição de pequeno valor. Tudo bem? Por que eu falei que a reforma vai mudar? Vai mudar. A reforma do dia 11 de novembro diz assim, uma lá das cláusulas, diz assim, caso o autor seja sucumbente na perícia, caso o autor seja sucumbente no objeto da perícia, este deverá arcar com os honorários periciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Como assim? Ele pode até parcelar o valor, mas ele vai ter que pagar. E, professora, mas por que isso? Eu, que milito já há algum tempo na Justiça do Trabalho, acho ótima essa reforma. Sabem por quê? A Justiça do Trabalho, muitas vezes, a gente vê demandas repetitivas. Muitas vezes o advogado vai pedindo insalubridade de onde não existe. E o juiz, dificilmente, quem já participou de uma audiência, eu nunca mentira. Eu já vi umas 2 vezes juiz perguntando qual era a atividade, querendo saber, para ver se ele vai marcar audiência ou não.
E geralmente é juiz mulher, que é mais chata. Que mulher é chata. Mulher quer saber tudo o que acontece. Homem, vê que tem um pedido de insalubridade, fala assim, tá, vamos remarcar o dia. Porque, veja só, muitas vezes o advogado faz esse pedido sabendo que não tem direito. Porque se é advogado do autor, ele tem que pagar se o objeto da perícia ele for sucumbente? Não, quem paga? O Estado. Então, ele tem alguma coisa a perder? Ele só tem a ganhar? Ah, vamos pedir. Perdeu, não é a gente que vai pagar? Com a reforma não vai mais ser assim. Se o autor perde o objeto da perícia, ele tem que pagar os honorários periciais, ainda que submetido à justiça gratuita, à proteção da justiça gratuita. Isso é importante. Reforma de novembro. Tudo bem? Oi. Claro, se cabe prova emprestada no caso de perícia, de insalubridade e periculosidade, sim, cabe. E acontece muito quando vários empregados ajuizam a ação contra a mesma empresa, que já tem um laudo pericial. O juiz pode deferir ou indeferir, tá? Dependendo do caso. Tem juiz que indefere e tem juiz que defere. Mas você pode solicitar. Você, inclusive, o melhor é que quando você for apresentar a sua contestação, é isso que eu faço. Eu já junto o laudo pericial de outro processo e já peço a não determinação de perícia, porque já temos laudo, no mesmo sentido. Quer dizer, laudo sobre o mesmo objeto. Tudo bem? O juiz pode falar, não interessa, eu não conheço esse perito, quero que faça nova perícia. Tudo bem? Muito bem. Então, nós temos aqui na audiência, já falamos aqui da audiência, nós temos o rito sumaríssimo, o rito ordinário, está tudo excelente. Houve o proferimento da sentença. Ai, meu Deus do céu, sentença. Vocês sabem que aqui na Justiça do Trabalho, até dia 11 de novembro, estou falando toda hora, 11 de novembro, que é a data da reforma. Uns dizem 13, outros dizem 11, tá? Vamos colocar 11, que eu acho mais bonito, mas eu acho que o certo é 13 mesmo. Mas eu acho que 13 é galo. Ah, não, vamos falar 13. Então, no dia 13 de novembro, a reforma vai ser, então, aplicada imediatamente aos processos que já estejam correndo e às ações que estejam correndo. Ações e processos, eu queria falar contratos de trabalho, não ações. Então, os contratos de trabalho que já estão em vigência, somente os novos vão começar a correr sobre as novas determinações da reforma. Mas vamos voltar aqui. Então, nós temos a sentença. E aí eu disse que até a reforma nós não temos na Justiça do Trabalho honorários de sucumbência. O que é honorário de sucumbência mesmo? Quando o advogado que ganhou a ação ganha o dinheirinho da outra parte? Em resumo, não é isso? Sim, na Justiça do Trabalho a gente não tinha honorário de sucumbência. Agora a gente vai ter. Gente, olha, sensacional. Justiça do Trabalho já dá dinheiro para o advogado. Agora, então, vai ser sensacional. Quando a gente pega, então, um empregado que é bancário, é ótimo. Bancário fica rico? Fica. O advogado fica satisfeito também. Não vou falar rico, mas fica satisfeito. Porque banco comete muita violação ao direito do trabalho. E banco tem dinheiro para pagar? Tem. Então, a gente fica super bem. Muito bem. Então, proferiu a sentença, tem recurso, não tem recurso? Prazo. Vamos falar, então, agora de recurso. Vamos falar de recurso, fase recursal? Vamos. Quando a gente fala de recurso, sempre gosto de começar pelo prazo. Lembra que eu falei que aqui no Direito do Trabalho é tudo diferente? Tudo diferente. Esse é o grande problema, né? Você achar que pode militar em todo o ramo do direito. Você não pode militar em todo o ramo do direito. Você tem que escolher um para a sua vida. Eu já escolhi o meu, espero que você escolha o seu. Prazo. Qual é o prazo para interpor recurso no direito no processo de trabalho? Vocês sabem? A palavra, eu sempre ensino umas regras ridículas de decoreba, mas que você nunca vai esquecer. Recurso termina com O, não termina? Você coloca um outro O aqui, que número que fica? 8, porque o prazo para interpor recurso é de 8 dias. Ah, que lindo. Viram isso? Temos exceções desse prazo de 8 dias? Temos exceções. Querem ver? Embargos de declaração. Declaração. Professora, mas você vai chamar embargo de declaração de recurso? Embargo de declaração pode ter efeito modificativo? E o recurso não é uma petição que a gente interpõe para ter efeito modificativo de uma decisão? Então, embargo de declaração pode ser recurso? Pode. Então, vou colocar ele aqui também. Qual que é o prazo para
opor embargo de declaração. Olha como que eu sou fina na nomenclatura. Recurso, eu interponho recurso. Embargos de declaração, eu oponho embargos de declaração. E ação, eu ajuízo. Eu falei que eu entro com a ação? Eu falei que eu entrei com recurso? Horrível isso. Então, interposição do recurso, prazo de 8 dias. Oposição dos embargos de declaração, prazo de 5 dias. Olha eu falando da reforma de novo, que não está na sua apostila, só está aqui na aula. CPC determinou que os prazos devem ser contados, prazos úteis ou contínuos? Úteis. Mas olha só como é que a vida do advogado trabalhista não é tão fácil assim. Veio uma resolução do TST que diz assim, este CPC não se aplica todo à Justiça do Trabalho, ao direito do trabalho. Então, queridinho, aqui nós não temos prazos úteis, nós temos prazos contínuos. Advogado sofre, trabalhista, a gente ganha um pouquinho de dinheiro, mas a gente sofre. Então, a gente está sofrendo um pouco. Mas aí veio a reforma. E com a graça do Senhor, na reforma, no dia 13 de novembro, vai ficar estabelecido que os prazos aqui na Justiça do Trabalho vão ser úteis. Ah, professora, mas sério que faz muita diferença? Muita diferença. Imagina uma sentença publicada na quinta-feira. Não é ruim? E vou contar uma coisa que dói mais. O PJE, essa coisa sensacional do PJE, vive passando por manutenção. E as manutenções acontecem quando? Nos finais de semana. Então, amigo, olha só, estagiário. Publicou na quinta. Você tem sexta, sábado, domingo você não tem, não, porque não está funcionando. Mas está correndo, não está correndo? Sexta, sábado, domingo. Então, já comeu 2 dias e comeu mesmo, porque você não vai poder fazer nada no PJE, porque ele está parado. Agora não, a partir do dia 13 de novembro, os prazos são úteis. Tudo bem? Então, tá. Então, vamos imaginar o seguinte. Sentença foi publicada. Você tem quantos dias? 8 dias. Todo mundo sabe contar prazo processual? A gente exclui o dia da publicação e começa a contar no dia seguinte. Inclui o dia do fim? Inclui o dia do fim. Se cair em dia não útil, prorroga para o próximo dia. Não é assim? Estamos ótimos, sensacionais. Muito bem. E aí, o que eu preciso falar do recurso, aqui, no direito do trabalho, é que, além do prazo, nós temos uma figura super importante que chama preparo. Quase igual à música da Anitta, porque aqui você tem que ter um preparo mesmo. E isso aqui estagiário fazem. Isso aqui, meu estagiário faz isso também. Meu estagiário faz contestação. Como eu sou professora há 12 anos, você imagina, ele sofre, porque eu fico quase dando aula para ele quando ele faz uma petição. Veja bem, não é assim, mas ele pelo menos está aprendendo. O que é o preparo? Quando a parte interpõe o recurso, ela precisa apresentar o pagamento de custas. Quem milita no estágio na Justiça Comum, eu sei que vai saber que vai ter que também recolher custas. Você sabe qual é a finalidade do pagamento das custas? Olha, é uma pergunta que o estagiário nunca faz, tem vergonha de fazer. Você sabe que tem custo, mas não sabe para quê. Para quê? A finalidade do pagamento das custas. Isso, é para pagar os serventuários. Sim. Eu não manipulei o poder judiciário, então eu tenho que pagar. Pagamento das custas. Como é que eu sei o valor do pagamento das custas? O pagamento das custas corresponde a 2% do valor da condenação. 2% do valor da condenação. Que condenação é essa? Condenação que está na sentença. Então, olhem só. O juiz conta lá, julgo parcialmente procedente a ação determinando o pagamento das seguintes parcelas. Letra A. Pagamento do adicional de insalubridade, nananana. Pagamento de horas extras relativas ao período tal. Pagamento, nananana. No final, o juiz coloca assim, arbitra o valor da condenação no valor de R$100.000. Pergunta, o juiz está afirmando que tudo aquilo que ele colocou na sentença vai dar R$100.000? Ou é um valor aproximado? É um valor aproximado. Inclusive, se você achar que o valor é muito alto, você pode recorrer desse valor que o juiz arbitrou. Nunca vi juiz modificando. Mas pode recorrer? Pode. Mas muito bem. Qual que é o valor da condenação? R$100.000. Primeira coisa, interpõe o recurso. Tem que pagar o quê?
custas. Qual que é o valor das custas? 2% de R$100.000. Quanto que dá? R$2.000, não é assim? Pois é, quem gosta de direito do trabalho tem que gostar de matemática, tá? Só falar isso, muito bem. Então, paguei 2% das custas. Primeira coisa que eu vou contar. Se quem interpuser o recurso for o autor, e se ele estiver sob o palio da justiça gratuita, tem que pagar custas? Ele está isento. Tudo bem? O autor não tem que pagar custas, ele está isento. O que eu vou escrever agora de azul, depósito recursal, vale apenas para o réu. Depósito recursal vale apenas para o réu. Quem não é da área do direito do trabalho fica repetindo uma bobagem aqui. Pessoal que faz estágio na área da justiça comum, de direito civil, direito processual civil, né? Quando vai interpor um recurso, vocês já ouviram falar nessa figura depósito recursal? Você vai interpor um recurso contra a sentença. Que quem não é da área trabalhista, que está lá na esfera civil, como é que chama o recurso? Apelação. Ou mudou? Mudou não, né? Chama apelação. Você tem que pagar custas? Tem. Tem que pagar depósito recursal? Professora, nunca ouvi falar isso. Olha lá, uma outra coisa que só tem aqui. Só tem aqui. Que é o seguinte. E só é aplicável ao réu. O depósito recursal é uma forma de garantir ao autor que ele vai receber parte da condenação. Então, olha aqui. A finalidade do depósito recursal é diferente das custas. Qual que é a finalidade das custas? Pagar o serventuário, pagar pelo serviço que você provocou. Não é assim? Qual é a finalidade do depósito recursal? Garantir ao empregado, ao autor da ação, que pelo menos uma partezinha da condenação ele vai receber. Ah, professor, e aí? E aí, o seguinte. O valor do depósito recursal é estabelecido numa tabela que muda todo mês de julho de cada ano. Nessa tabela, eu vou falar aproximadamente, tá? Você vai lá olhar a tabela, vai ver que os valores são diferentes, mas só para ilustrar. Nessa tabela que você vai ter acesso no TST ou no TRT, no site do TST, então você vai lá, www.tst.jus.br. Tem lá informações, processos, aí você vai colocar custas e emolumentos ou custas e depósito recursal. Dentro dessa aba, você vai ver a tabela atual de 2017 do valor dos recursos. Então, vou voltar aqui. A gente vai falar disso aqui. Então, vamos lá. Quando o juiz profere uma sentença, posso interpor recurso? Claro. Como é que chama o recurso na Justiça do Trabalho contra a sentença proferida? O recurso é chamado de recurso ordinário. Recurso ordinário, que lá na esfera da Justiça Comum a gente chama de apelação, mas para a gente aqui chama como? Recurso ordinário. Prazo para interposição, já sabemos? 8 dias. Interpus o meu recurso via PJE. Isso é ótimo, sensacional. Só que é o seguinte, tem que pagar custas e tem que fazer depósito recursal, se eu for o réu. Então, eu apresento a minha defesa e tenho que anexar 2 guias ao estagiário. Olha, o estagiário, isso é tão sério, que se o estagiário fizer bobagem, sabe o que acontece com o seu recurso? Ele não vai ser aceito por falta de preparo, a gente vai falar que ele é deserto. E seu chefe vai te matar. E vai rescindir o contrato de estágio. Você não quer isso. Então, aqui, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque essa parte, para mim, dentro do processo do trabalho, mais importante para o estagiário, que ele precisa entender, porque ele vai fazer muito isso. Então, vamos lá, recapitular. Professora, eu sou estagiário que só advogo junto, que estagiário mente que advoga, só advogo junto com o meu chefe para autor da ação. Então, não preciso disso. Precisa sim, porque nessa vida a gente precisa de tudo, então você precisa saber tudo. Quando, então, o recurso é interposto pelo réu, ele interpõe, ele manda lá suas razões recursais e tem que apresentar o pagamento das custas e do depósito recursal. Eu disse a vocês que lá no TST tem uma tabela, não falei? Tá, então, você vai lá no TST e julho muda.
Cuidado, né, estagiário? Imagina que você está lá entre o dia 17 e o dia 25 de julho, que é a data que muda. Se você não pesquisar, você vai colocar o valor antigo. Então, vamos imaginar que nessa tabela esteja assim, valor do RO, R$ 9.500. É mais ou menos isso mesmo. Professor, é muito alto, coitado da empresa. Não, se a condenação for alta, coitado do autor, que vai ter que receber. Então, vamos lá. Valor do RO, vamos imaginar que seja R$ 9.500. Mais ou menos isso, é 8.000, mais ou menos isso. O valor do outro recurso, que a gente chama recurso de revista, então, deixa eu contar. A gente tem um recurso ordinário. Esse recurso ordinário, a gente interpõe contra sentença. Você sabe o que é juízo de primeira admissibilidade, juízo de segunda admissibilidade? Vou explicar, porque estagiário também junta documento. Quem é que proferiu a decisão? Foi o juiz de primeira instância? Foi. Quem é que vai rever aquela decisão do juiz? Lembra da segunda instância? Quem é a segunda instância? Tribunal Regional do Trabalho. Então, são os desembargadores, né? É uma turma que vai rever. Você vai interpor, isso é importante, está lá no PJE, que antigamente era a vida do estagiário, antigamente, gente, era muito difícil. Eu fui estagiária nessa época. Não tinha PJE que a gente fazia, a gente ia para a Justiça do Trabalho, que era ali no Barro Preto, ainda é. A gente ia lá no TRT, a gente sofria horrores, a gente tinha que ficar indo para Ouro Preto, Nova Lima. Hoje a gente faz tudo via PJE. Olha como é que a vida de vocês melhorou. Vamos voltar. Eu vou interpor aonde? Eu vou interpor diretamente no TRT ou eu vou interpor para aquele juiz de primeira instância, o meu recurso ordinário? O recurso é interposto em face da primeira instância. Porque quem faz a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso é o juiz de primeira instância. Aliás, você está dando até a possibilidade dele rever a sua decisão. Isso pode acontecer? Pode. Já vi isso acontecendo? Não. Mas pode? Ele pode falar, gente, tem razão, eu mesmo aqui vou decidir mudar, não precisa nem recorrer. Ele pode fazer isso se ele quiser? Pode. Mas geralmente não é isso que acontece. Então, você interpõe recurso ordinário para aquele juiz de primeira instância. Ele vai analisar os pressupostos, se tiver tudo correto, o que ele vai fazer? Ele vai remeter para o TRT. E lá no TRT nós temos o segundo juízo de admissibilidade. O juízo de primeira instância, ele vai ver se você fez isso certo. Olha. O juízo de segunda instância pode reanalisar o que já foi analisado pela primeira instância? Pode, pode. Às vezes o juiz de primeira instância comeu mosca e lá o TRT fala, epa, não pagou custas, querido. Ou pior, pagou na guia errada. E isso é o pior. Estagiário, então, precisa saber. Vou explicar tudo ali de custas. Até aqui todo mundo entendeu? Muito bem. Então, eu interponho recurso ordinário, primeira instância lá para o juiz, que ele vai remeter para o TRT. Quando o tribunal profere uma decisão, como é que chama a decisão proferida pelo tribunal? Acórdão, né? Então, em face do acórdão, nós temos uma outra possibilidade de recurso. Sabem como é que chama o recurso contra acórdão? Aqui na Justiça do Trabalho, chama recurso impossível, mentira, recurso de revista. Mas é o recurso mais difícil de ser conhecido, né? Quando você consegue interpor um recurso de revista e ele é conhecido, eu não estou falando que ele foi dado provimento, porque é diferente. O que é conhecer um recurso? É falar, tem todos os pressupostos. Vamos analisar o mérito. O recurso de revista é tão difícil, que muitas vezes nem o mérito é analisado. Já na análise dos pressupostos, ele é barrado e ele é trancado, e daqui a pouco a gente vê qual o recurso que cabe. Tudo bem? Por que eu falei do recurso de revista já rapidinho? Depois eu vou falar de cada um deles. Pelo seguinte, o RO tem um valor e o recurso de revista tem outro valor. O recurso de revista é o dobro do valor do RO. Quanto que é aqui, no nosso exemplo fictício? R$19.000, não é? No nosso exemplo aqui? 9.500 mais 9.500, não é assim? Então tá, então vamos voltar aqui para ver se todo mundo entendeu. Então, vou voltar lá, para a gente entender a dinâmica. Proferiu a sentença. Vou interpor recurso, que a gente chama de recurso ordinário. Qual que é o prazo? 8 dias. Se eu for o réu, eu tenho que pagar
custas e fazer o depósito recursal, que a sua finalidade é garantir, pelo menos, que o autor receba parte do valor. Qual é o valor do depósito recursal? Está numa tabela do TST e do TRT. No nosso exemplo aqui, eu falei que o valor é de R$ 9.500, do RO, não é assim? Então, o réu deve pagar R$ 9.500, numa boleta específica, que até o dia 13 de novembro é feito numa conta vinculada do empregado. O que é conta vinculada? Conta da Caixa Econômica Federal que o empregado tem. Então, você pega a guia da Caixa Econômica, bonitinha, preenche, faz o pagamento da guia. Tomar cuidado. Professora, isso que eu tenho dúvida. Sou estagiário, eu tenho vergonha de perguntar. Porque meu chefe fala, faz pagamento, pede para a empresa fazer o pagamento e manda a guia. Hoje, diferentemente da minha época, Google resolve tudo. Coloca assim, guia para pagamento de depósito recursal, conta vinculada do empregado. Você vai chegar lá na guia da Caixa Econômica Federal, faz o preenchimento e manda para o cliente. Tudo bem? A guia do pagamento do depósito recursal é diferente da guia do pagamento das custas. Claro que tem que ser diferente. A finalidade não é diferente? Sou tão fofa que, na hora de colocar o preparo na sua apostila, eu coloquei o link. Que sensacional. Olha lá. A parte sucumbente deve preencher uma guia denominada GRU. Essa é a guia para o pagamento das custas. Qual que é o valor do pagamento das custas? 2% do valor da condenação. Onde eu acho essa guia? Está aí no Tesouro, ponto Fazenda, está vendo? Estão vendo aí? Muito bem. Você vai acessar esse link. Na hora que esse link abrir, você já dá todas as informações. Nome do autor, preenchimento lá na internet mesmo. Nome do autor, nome do réu. Valor das custas. Você informa tudo, imprime ou salva e manda para o seu cliente. Ele vai pagar e vai te mandar com um comprovante de pagamento. Recebeu o comprovante de pagamento? Recebi. Vou fazer o que, então? Vou juntar junto, ficou horrível. Vou enviar junto com o meu recurso. Até dia 3 de novembro... Não, mentira, mudou, né? Dia 3 de novembro. Mas antes, nós temos uma OJ. O que é OJ mesmo? Orientação jurisprudencial, agora a gente sabe tudo. Eu até transcrevi essa orientação jurisprudencial, que foi super importante, porque houve uma mudança significativa aqui na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista. Quando a gente fala de preparo, eu estou dizendo que o preparo é um dos elementos ou um dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Significa dizer que, se meu recurso for sem preparo, ele é o quê? Deserto. Entendi. Então, até abril de 2017, como é que funcionava a questão do preparo? Até abril de 2017, nós, advogados de empresa, nós ficávamos desesperados e prestando muita atenção nessa questão do depósito recursal. Muita atenção. Porque vamos imaginar o seguinte. Se você errasse o valor aqui, quanto que era a condenação? 100 mil, né? Isso aqui deu quanto? Que a gente... R$2.000 de custas, não é assim? Se você errasse o valor, vamos imaginar que você, estagiário, tivesse falado assim, o estagiário sempre leva a culpa, coitado. Então, o estagiário, ao invés de colocar 2.000, colocou 1.990. Quanto falta para 2.000? R$10. R$10. O recurso está deserto? O recurso está deserto. Eu sei que, se fosse na Justiça Comum, todo mundo ia responder, não, o juiz vai me chamar para complementar. Aqui na Justiça do Trabalho, até abril de 2017, não tinha isso, não. Podia ter centavos, que lá na vara do trabalho ou no segundo juízo de admissibilidade, eles faziam uma festa de alegria, porque eles não iam ter que julgar um recurso, porque o recurso estava deserto, sem a possibilidade de complementação. Estão vendo o pânico que dava? Então, você tinha que ficar vendo. E outra coisa, tinha advogado que fazia o pagamento no boleto errado, ou na guia errada, e também não tem validade. E aquele dinheiro, você tem que pedir para o juiz solicitar um alvará para levantar, para devolver, entenderam? Dava um trabalho horroroso. Mas o seu recurso era deserto. Agora, com essa OJ 140,
já seguindo. Por que mudou? Né? Porque o TST adora advogado e quer melhorar a situação. Mudou em face do novo CPC. Vejam que a Justiça do Trabalho demora, né? 2 anos, porque ficava naquele impasse. Não sei se a gente vai aplicar ou não vai aplicar. A OJ 140 diz assim: em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Ficou mais fácil para a gente, advogado? Para vocês, estagiários? Se você fez uma bobagem, dá tempo de consertar? Dá. O juiz tem que dar prazo de 5 dias para você complementar o valor. Tudo bem? Novidade, né? Abril de 2017. Pode parecer super estranho isso aqui, você pode começar a repetir algumas bobagens que os advogados de outras áreas ficam repetindo, do tipo: esse depósito recursal viola o direito à segunda instância. Esse depósito recursal viola o direito a recorrer. Aí você morre de preguiça e fala: não é nada disso. Qual que é a finalidade do depósito recursal mesmo? Só para repetir: garantir que o autor vai receber parte. Mas, gente, professora, sabe uma coisa que eu não entendo? O valor é muito alto do RO. Jesus, R$ 9.500. E se a condenação for de R$ 500? Sentença no valor de... Condenação tem lá valor de R$ 900. O empregador não pagou um reflexo de horas extras e tal, o autor ajuizou a ação, condenação R$ 900. Réu vai recorrer? Vai recorrer. Vamos lá, vai pagar custas? Qual que é o valor das custas mesmo? 2% do valor da condenação. Qual que é o valor do depósito recursal? RO 9.500, limitado ao valor da condenação. Qual que é o valor da condenação? 900. 900 é mais ou menos do que 9.500? Muito menos. Então, ele vai ter que pagar 900 ou 9.500? 900. Qual que é a finalidade do depósito recursal? Garantir que o autor receba o que lhe é devido. Eu não falei que é garantir que o autor fique rico, falei? Não. Então, ele vai receber aquilo que lhe é devido. A gente tem sempre que lembrar disso aqui. Da mesma forma, no exemplo que eu tinha dado anteriormente, o valor da condenação não era 100 mil? Se o valor da condenação fosse R$ 1 milhão, qual que seria o valor do depósito recursal? R$ 9.500, que aquela tabela é o máximo que eu vou pagar de depósito recursal. Lá no final da ação eu posso ser chamada, se eu perder tudo, para completar o que falta. Mas mais do que isso eu não pago, não. Tudo bem?